São Cipriano. A lenda de São Cipriano, o feiticeiro, confunde-se com o outro célebre Cipriano imortalizado na Igreja Católica, conhecido como Papa Africano. Apesar do abismo histórico que os afasta, as lendas combinam-se. E os ciprianos, muitas vezes, tornam-se um só. Na cultura popular, é comum encontrarmos fatos e características pessoais atribuídas equivocadamente. Além dos mesmos nomes, os mártires coexistiram, mas em regiões distintas. Cipriano, o feiticeiro, é celebrado no dia 2 de outubro. Foi um homem que dedicou boa parte de sua vida ao estudo das ciências ocultas. Após deparar-se com a jovem Santa Justina, converteu-se ao catolicismo. Martirizado e canonizado, sua popularidade excedeu a fé cristã. Devido ao famoso livro de São Cipriano, um compilado de rituais de magia. A fantástica trajetória do feiticeiro e santo da Antioquia representa o elo entre Deus e o diabo, entre o puro e o pecaminoso, entre a soberba e a humildade. São Cipriano é mais que um personagem da Igreja Católica, ou um livro de magia, é um símbolo da dualidade da fé humana. Filho de pais pagãos e muito ricos, nasceu em 250 na Antioquia, região situada entre a Síria e a Arábia, pertencente ao governo da Fenícia. Desde a infância, Cipriano foi induzido aos estudos da feitiçaria e das ciências ocultas como a alquimia, astrologia, adivinhação e as diversas modalidades de magia. Após muito tempo viajando pelo Egito, Grécia e outros países aperfeiçoando seus conhecimentos, aos 30 anos de idade Cipriano chega à Babilônia a fim de conhecer a cultura ocultista dos caldeus. Foi nesta época que encontrou a bruxa, Évora, onde teve a oportunidade de intensificar seus estudos e aprimorar a técnica da premonição. Évora morreu em avançada idade, mas deixou seus manuscritos para Cipriano, dos quais foram de grande proveito. Assim, o feiticeiro dedicou-se arduamente, e logo se tornou conhecido, respeitado e temido por onde passava, à conversão cristã. Vivia em Antioquia, a bela e rica donzela Justina. Seu pai, Edison, e sua mãe Cledônia, a educaram nas tradições pagãs. Porém, ouvindo as pregações do diácono Prailon, Justina converteu-se ao cristianismo, dedicando sua vida às orações, consagrando e preservando sua virgindade. Um jovem rico chamado Aglaide apaixonou-se por Justina. Os pais da donzela, também convertidos à fé cristã, concederam-na por esposa, porém, Justina não aceitou casar. Aglaide recorreu a Cipriano para que o feiticeiro aplicasse seu poder, de modo que a donzela abandonasse a fé e se entregasse ao matrimônio. Cipriano investiu a tentação demoníaca sobre Justina. Fez uso de um pó que despertaria a luxúria, ofereceu sacrifícios e empregou diversas obras malignas. Mas não obteve resultado, pois Justina defendia-se com orações e o sinal da cruz. A ineficácia dos feitiços fez com que Cipriano se desiludisse profundamente perante sua fé e se voltasse contra o demônio, influenciado por um amigo cristão de nome Eusébio. O bruxo converteu-se ao cristianismo, chegando a queimar seus manuscritos de feitiçaria e distribuir seus bens entre os pobres. Os fantasmas. Em um capítulo de seu livro, Cipriano narra um episódio ocorrido após sua conversão. Numa noite de sexta-feira, caminhava por uma rua deserta quando se deparou com 14 fantasmas. Essas aparições eram bruxas que imploravam ajuda. Cipriano respondeu-lhes que havia se arrependido de sua vida de feiticeiro, e que havia se tornado temente a Jesus Cristo. Logo depois caiu em sono profundo. Sonhou que a oração do anjo custódio o livraria daqueles fantasmas. Ao despertar, teve uma breve visão do anjo. Assim,
auxiliado pela oração de São Gregório e do anjo custódio, esconjurou e livrou a alma atormentada das bruxas. A morte. As notícias da conversão e das obras cristãs de Cipriano e Justina chegaram até o imperador Diocleciano, que se encontrava na Nicomédia. Assim, logo foram perseguidos, presos e torturados. Frente ao imperador, viram-se forçados a negar a fé cristã. Justina foi chicoteada, e Cipriano açoitado com pentes de ferro. Não cederam. Irritado com a resistência, Diocleciano ainda lançou Cipriano e Justina numa caldeira fervente de banha e cera. Os mártires não renunciaram. E tampouco transpareciam sofrimento. O feiticeiro Atanásio, que havia sido discípulo de Cipriano, julgou que as torturas não surtiam efeito, devido a algum sortilégio lançado por seu ex-mestre, na tentativa de desafiar Cipriano e levar a própria moral. Atanásio invocou os demônios e atirou-se na caldeira. Seu corpo foi dizimado pelo calor, em poucos segundos. Após este fato, o imperador Diocleciano finalmente ordenou a morte de Justina e Cipriano. No dia 26 de setembro de 304, os mártires e um outro cristão de nome Teotiso foram decapitados às margens do rio Galo da Nicomédia. Os corpos ficaram expostos por 6 dias, até que um grupo de cristãos recolheu e os levou para Roma, ficando sob os cuidados de uma senhora chamada Rufina. Já no Império de Constantino, os restos mortais foram enviados para a Basílica de São João. O livro. O famoso livro de São Cipriano foi redigido antes de sua conversão. Mas o mistério que envolve a vida do santo interfere também em seu livro. Uma parte dos manuscritos foi queimada por ele mesmo. A questão é que não se sabe quando e por quem os registros foram reunidos e traduzidos do hebraico para o latim, e posteriormente levados para diversas partes do mundo. No decorrer dos anos, o conteúdo sofreu alterações significativas. Houve uma adaptação de acordo com as necessidades e possibilidades contemporâneas, além da adequação necessária na tradução para os vários idiomas. Esses fatores colocam em dúvida a fidelidade das versões recentes, se comparadas às mais antigas. Atualmente, não é possível falar do livro, mas sim dos livros de São Cipriano. As edições com a capa preta e capa de aço, ou aquelas intituladas como o autêntico, o verdadeiro, ou o único, enfatizam o mesmo acervo mágico central, e ainda exaltam o cristianismo e a vitória do bem sobre o mal. Porém, existem grandes diferenças no conteúdo. Enquanto alguns exemplares apresentam histórias e rituais inofensivos, outros apelam para campos negativistas e destrutivos da magia. O tema São Cipriano. Cipriano e tudo que o cerca é um campo de estudo e pesquisa muito interessante para os ocultistas, religiosos e aventureiros.